Fala galera, tudo certo? Ralph aqui. E hoje eu vou acompanhar vocês na criação de um boilerplate inicial de um projeto web, tá? A gente vai utilizar o Vite com React.js, né, como nossa biblioteca de UI e TypeScript. Na parte de teste, a gente vai usar o Vitest e a gente vai colocar a adição do Testing Library React, para a gente deixar os testes mais declarativos. Vou mostrar para vocês com exemplos depois. Então, para a gente ter início agora, a gente precisa baixar o template do Vite. A gente tem esse comando aqui, yarn create Vite, que ele faz uma série de perguntas e dependendo das respostas, é onde ele vai fazer o clone do nosso projeto inicial. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira pergunta que ele faz é o projeto. Vou botar aqui um project. A segunda é que framework a gente vai estar utilizando. Eu vou botar aqui a biblioteca do React. E se a gente vai usar JavaScript ou TypeScript. Eu vou querer usar o TypeScript. Beleza? Então a gente tem aqui criado o nosso boilerplate inicial. Aqui é uma configuração base, né, daquele template que ele baixou do Vite. Eu vou abrir ele no VS Code e vou mandar rodar aqui as dependências, que demora um pouquinho. Enquanto isso, vou mostrar para vocês aqui a estrutura do projeto. Ele é bem, cara, normal de um projeto React. Eu não vou a fundo em cada detalhe que a gente tem aqui, nem em cada arquivo. Mas a gente tem os arquivos de configuração do Vite. A gente tem o arquivo de configuração do TypeScript, do ESLint. Aqui dentro de source, né, a gente tem todo o nosso código-fonte referente aos componentes que a gente vai criar. Beleza? Se vocês forem dentro do package.json, vocês vão notar que não existe o teste aqui dentro, né, o script de teste. Isso aqui quer dizer que aquele template que a gente baixou, ele não trouxe para nós o teste preparado já, né, o teste pronto, né, built-in desse template. E é por isso que a gente vai precisar configurar o nosso teste dentro desse projeto. Então, eu vou voltar aqui no site do Vitest agora e vou mandar instalar ele como dependência de desenvolvimento, porque ele é teste, né? Então vamos aqui no nosso terminal de novo, vou limpar isso aqui e vou rodar a dependência para instalar, né? Do Vitest. Show! Feito isso, agora eu vou voltar lá no meu VS Code, aqui dentro no package. Agora sim eu consigo adicionar o meu teste aqui, né? Meu script de teste. E simplesmente eu vou adicionar o módulo que eu acabei de baixar, né? A dependência que eu acabei de baixar aqui no meu projeto, Vitest. Então, com isso pronto, o Vitest, quando eu rodar esse comando, ele vai começar a buscar arquivos com teste, né, nele. Então, o que ele aconteceu aqui, né? Ele falou que não encontrou nenhum teste. E realmente a gente não tem. Então, o que a gente vai fazer agora é vir aqui na nossa source e eu vou criar um teste para o app. TSX. Para isso, eu vou precisar de duas coisas, tá? Vou precisar importar o teste, importar o expect dele, que é onde a gente vai fazer nossos asserts, né? Nossas expectations com os nossos matches, beleza? Então aqui vai vir de Vitest. Agora eu vou usar o teste, né? Que vai ser onde a gente vai botar aqui o nome, né? Do nosso teste, né? Que a gente quer testar. Eu vou botar aqui bem simplesão só pra gente testar. Truth, beleza? E aí agora dentro do corpo, né, desse callback que eu estou adicionando agora, ele vai vir toda a configuração para mim conseguir executar a expectation, né? E basicamente eu vou usar direto ela, já que ela não tem nada, eu não vou utilizar a aplicação agora. Expect. Vou passar aqui true to be truth. É um teste que sempre vai passar, eu não estou testando absolutamente nada aqui, né? Beleza? Vou abrir aqui o terminal integrado do VS Code. Vocês podem abrir ele vindo aqui pelo view terminal. E aí eu vou rodar aqui o teste, pra gente ver o que tá acontecendo. Maravilha, o teste tá passando. Então quer dizer que a nossa instalação do Vitest está correta, né? Ele tá funcionando corretamente. Show, galera? Uma coisa pra gente deixar bem simples de ver nosso teste seria se a gente não precisasse, toda vez que a gente criasse um teste, ter que passar esse import, né? Se eu tirar ele, ele começa a falar que ele não consegue encontrar o teste e ele não consegue encontrar esse expect. Isso é porque a gente ainda não declarou ele de forma global no nosso ambiente do Node, né? Que é onde ele está executando esse teste. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar fazer algumas configurações aqui, tá? Eu vou só diminuir aqui o meu terminal. A primeira de todas vai ser a gente criar um novo arquivo. Ele vai ser o nosso arquivo de setup de teste. Então, setup teste TS.
O objetivo desse cara aqui vai ser toda vez que eu rodar uma switch de teste, esse cara aqui pré-configura algumas coisas para mim, né? Então, antes de executar o teste, ele vai configurar umas coisinhas aqui que eu vou passar. Esse cara aqui a gente identifica para ser chamado dentro do vitconfig, mas daí eu já vou configurar aqui. Primeiro a gente vai fazer as configurações básicas desse setup teste. O porquê, né, que eu criei esse cara. Eu quero que teste e expect sejam globais dentro desse meu ambiente do Node, né, que é onde ele está sendo executado. Então, para isso, eu posso usar o global this, que é basicamente o objeto root, né, do meu Node. E aí eu posso passar os meus caras importados aqui, né? Tanto o do expect quanto do teste. Beleza? Eu vou para a gente tem outros caras aqui, tá? A gente tem, por exemplo, o describe também. Eu vou deixar aqui prontinho para vocês, caso não queiram usar. Eu não vou usar no nosso exemplo, mas essa seria a configuração. Então é por esse motivo que eu preciso que antes de rodar os meus testes, esse arquivo seja executado. E daí quando o meu teste for entrar aqui e executar, né, essa função aqui, ele exista no ambiente global do Node. Esses dois caras aqui. Beleza? Então, para a gente fazer isso agora, a gente precisa plugar esse cara lá dentro da configuração do Vite. Lembrando que o vitconfig ele é tanto aplicado para o ambiente de teste quanto para o nosso ambiente de desenvolvimento. Beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui é começar a passar aqui uma configuração referente a teste. Porém, vocês vão notar que o teste está berrando para mim, né? Aqui teste não existe nessa definição de configuração do Vite. O porquê disso, né? Ele já está associado com o Vitest, porém o TypeScript não entende que existe essa nova configuração, né? Essas novas keys dentro do meu define config. E aí, para isso, eu preciso definir aqui em cima uma referência dos tipos. E nesse meu caso aqui vai ser do Vitest. Beleza? Então, fazendo isso aqui, vocês podem notar que o meu teste agora ele já entende que existe esse ambiente de teste, né, aqui para minha configuração. E aí, se a gente dá um autocomplete aqui, né, para ele mostrar para nós as opções, aqui tem várias opções que a gente pode passar nesse ambiente de teste. Mas o que eu quero é referente ao setup files. Ele está no plural aqui porque esse cara pode ser um conjunto de arquivos, tá? Pode ser mais do que um. Nesse meu caso aqui eu só vou passar um, então eu não vou precisar botar ele numa array. Se eu quisesse eu poderia passar, tá? Mas nesse caso aqui ele não precisa, porque eu só tenho um arquivo de configuração. Então ele é meu setup teste. E eu não preciso identificar qual é a extensão dele, tá? Ele já sabe, e então a extensão pode ser omitida aqui. Esse meu teste aqui. Setuptest.ts, beleza? Salvei ele aqui. Uma coisa engraçada que vocês vão ver é que ele ainda continua falando que tá dando erro. Eu vou matar aqui, né, o nosso teste, porque a gente reconfigurou ele. Então eu preciso que ele seja executado de novo. E ele tá passando esse teste. Só que aqui, dentro do nosso código, ele tá alertando, falando que ele não consegue encontrar, né? Ele não sabe o que é o expect, ele não sabe o que é o teste. Isso aqui tá acontecendo, pessoal, porque lá na configuração do tsconfig, ele não sabe que esse cara existe. Ele não faz ideia do que tá acontecendo ali. Então, para isso, eu preciso vir aqui no meu tsconfig. Eu vou criar, né? Vou adicionar aqui nessa key de types, os types que ele pode identificar, né? Vindo do Vitest. Nesse caso aqui, eu vou botar aqui, Vitest Global. Beleza? Então, com essa configuração aqui, o TypeScript vai começar a identificar que existem esses tipos, né, no nosso ambiente de teste, de forma global. Então, se eu voltar aqui, o teste agora parou de berrar com esse erro, né, informando que não identificou, né, a existência desses caras aqui. Vamos rodar aqui o teste, ó, continua funcionando da mesma forma, beleza? Agora, pessoal, já que a gente já fez a configuração, né, do setup file, a gente já fez a configuração aqui da tipagem, a gente quer começar a testar a nossa aplicação, né? A gente quer começar a testar o React em si, né? A tela do React, o componente do React. Então, para isso, a gente vai precisar instalar a dependência do Testing Library. Aqui, né? Yarn-add, a gente vai rodar, né, e instalar essa dependência aqui do Testing Library para React. Mas então, agora a gente vai instalar ele aqui. Show! Então, o que é esse Testing Library, né? Ele é uma biblioteca que funciona sem configuração alguma. Ela só vai ajudar a gente a renderizar componentes, né? E buscar componentes do React dentro da minha tela.
Então, ele vai fornecer para nós algumas coisas aqui. Eu vou só botar aqui o Testing Library React. E se vocês verem aqui, ele traz bastante coisinha para nós, ó. Então, o que eu quero aqui é o render, né? Então, é o helper que vai me ajudar a renderizar um componente React dentro no meu teste da minha aplicação. Beleza? Então, aqui eu vou só rodar colocar um render. Eu vou ter que importar, né, meu app. E aí agora ele já vai renderizar, né? Ele já vai começar a renderizar o meu componente do React. Eu vou trazer aqui também um cara chamado Screen. Esse cara aqui cuida de toda a tela, né? De todo o componente renderizado, né? Se eu quiser encontrar alguma coisa dentro do meu componente app nessa iteração do teste, eu vou usar o Screen. Rapidinho, pessoal, eu vou entrar aqui dentro do app TSX só para a gente ver o que a gente tem aqui para ser buscado, né? E a gente testar para ver se está funcionando o nosso Testing Library. Vou pegar uma coisa assim bem básica. Pode ser esse cara aqui, ó. Beleza? Vou fechar esse cara também. E aí agora, o que eu vou fazer vai ser fazer uma busca, né? Pelo componente utilizando o screen. Então é basicamente assim, ó. Neste componente, tu faz um get by text. Então tu pega o texto que seja Vite mais React. E aí, buscando ele, caso esse cara seja verdadeiro, ele vai me trazer um HTML element, beleza? Caso ele seja falso, né? Caso ele não encontre, esse cara aqui vai dar um true error e vai quebrar o meu teste, né? Falando que não identificou, né? Não encontrou o meu React aqui. Esse aqui a gente já vou falar sobre esse cara aqui. Primeiro eu vou rodar esse cara, vou abrir meu terminal de novo. Ele quebrou no render. Olha o que aconteceu. É bem interessante isso, porque a gente está falando de dois ambientes, né? A gente tem, quando a gente roda, né, o nosso teste em desenvolvimento, a gente roda ele no browser. E quando a gente roda no terminal para rodar testes, a gente tem que ter também o browser mocado ali. O browser, uma representação do DOM ali também, né? Só que ele não está encontrando, ele está falando que o document não é definido, não está definido. Então o que a gente precisa fazer aqui é adicionar dentro do nosso projeto uma representação do DOM, né? Do HTML, para daí o nosso teste conseguir fazer as buscas e encontrar, né, o nosso elemento ali dentro. Beleza, então. Para a gente fazer isso, eu vou instalar uma biblioteca. Ela é chamada de JS-DOM. Ela cria, né, a representação do DOM, né? Vou pegar aqui uma dependência. E eu vou instalar lá no nosso terminal. Yarn add-d JS-DOM. Com esse cara aqui instalado, agora lá no nosso vite config, a gente vai conseguir passar para o nosso teste, né, a informação de que ambiente ele vai rodar, né? Quem é o cara que vai simular o environment dele. Então, eu posso passar aqui o environment. E vocês vão notar que ele já me dá 4 opções aqui, tá? E uma delas é o que a gente acabou de instalar. Vou passar ela para conseguir, né, agora o teste identificar qual é o ambiente que a gente está rodando. Vai ser o JS DOM. Show? Então, agora eu vou abrir o nosso teste de novo. Vou matar esse processo porque a gente fez uma configuração nova, né? E aí vou rodar o teste. Veja que agora a gente já consegue, né, navegar pela nosso componente, indo atrás de informações que a gente está mostrando aqui dentro da nossa app TSX. E foi basicamente este nome aqui no H1 que a gente tem aqui. Beleza? Agora, para a gente melhorar, né, a forma como a gente cria os testes, a gente vai adicionar, né, uma biblioteca, né? A gente vai adicionar uma extensão, na verdade, para os nossos matchers, que vão ajudar a gente a deixar o teste de forma mais declarativa. O To Be Truth não é nada declarativo aqui para nós, né? Não representa muito o que a gente está vendo na tela. Então, a ideia é a gente utilizar uma biblioteca para isso, que é esta aqui, que é chamada de JS-DOM. Ela é uma extensão, né, que a gente vai poder plugar aqui nas nossas matchers, beleza? Aqui ela tá com o nome de Jess, mas ela funciona no Vite também. Ela foi desenvolvida também para o Vite. A gente vai só passar ali na hora de importar e vai ser pro Vite. Beleza? Então eu vou mandar instalar esse cara aqui, que é o Testing Library JS-DOM. Vamos lá, yarn add-d. Show de bola, então a gente já fez a instalação da dependência. E aí agora a gente precisa instalar, né? A gente precisa plugar no nosso ambiente de teste esses novos matchers.
E nesse caso, eles vão ficar lá no nosso arquivo de configuração, que é esse cara aqui. Para isso, a gente precisa importar diretamente ele, né? Ele já vai se importar e já vai executar o que ele tem ali. E ele vai fazer as devidas alterações das nossas expectations, né? Quais são os matches disponíveis nas expectations que a gente tem. Aqui eu vou passar o testing library. A única diferença que eu preciso fazer aqui é que agora ele vai ter o v-test aqui, beleza? Agora, a partir desse momento, a gente vai ser capaz de utilizar alguns novos matchers aqui. Como, por exemplo, subvisible. Show? Eu vou matar esse cara aqui e vou rodar de novo. Vocês podem ver que ele passou, né? O teste, da forma como foi escrita, ele é muito mais declarativo, né? Ele vai verificar se esse texto é visível para o usuário. Só que ele ainda está me alertando que não existe, né? Esse to be visible aqui para mim. Esse aqui é o mesmo problema que a gente teve antes, né? Relacionado ao TypeScript. Ele precisa de uma adição extra ali, né? Dos tipos que a gente está utilizando. Nesse caso vai ser para os nossos matchers. Eu vou voltar aqui no tsconfig. E aqui junto com os types que eu já tenho, eu vou passar a biblioteca do Jestdom. Beleza? Voltando aqui, agora ele já consegue identificar, né, esses novos matchers. E com isso a gente consegue produzir testes muito mais declarativos. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente já finalizou, né, o setup do nosso projeto. Pode usar nos seus projetos futuros aí. Vou disponibilizar todo o código-fonte aqui no meu GitHub. Vou colocar na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.